Boa noite, galera. Esperando o pessoal entrar aqui. Boa noite, galera. Meu nome é Franco, poucos me conhecem. Eu sou membro do coletivo Utopia Brasileira e hoje vou fazer um bate-papo aqui com um camarada próximo ao nosso coletivo, chamado Felipe dos Anjos, que é secretário-geral da FAFERJ. E nesse bate-papo nós vamos falar um pouco sobre a pandemia, sobre o impacto da pandemia nas favelas e como essa população favelada tem se virado para enfrentar esse problema. Um problema que é de todos, nós reconhecemos que é um problema de todos, mas para algumas pessoas esse problema tem se apresentado de maneira mais grave e com menos auxílio por parte do Estado. Para isso, chamei aqui o camarada Felipe e vamos fazer esse bate-papo, fazer algumas perguntas e algumas colocações, criar polêmicas e tentar enxergar solução no meio dessa pandemia. Chamar ele aqui. Opa. Chamar o camarada Felipe. Ô Felipe, eu tô tentando te chamar aí no Instagram, mas tá dando que o seu. Agora foi. Dando que não dava para participar. Esperar o Felipe entrar, fiz a solicitação para ele e agora vamos começar a bate-papo. Companheiro Felipe, tudo bem? Tudo legal? Consegue me ouvir, Franco? Consigo ouvir. Tudo firme por aí? Tranquilo, mano. E como anda a correria na Faferj? Aquela luta que nós conhecemos um pouco menos que crise do coronavírus. É um pouco sobre isso que acabei de falar para quem está nos assistindo, que é um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Coronavírus. E a primeira coisa que eu queria te fazer é uma pergunta polêmica. Consegue me ouvir, Franco? Você acha, Tranquilo, mano. você acha que o impacto do coronavírus, as mortes no coronavírus na Itália sensibilizou muito mais do que aqui no Brasil? Olha, Franco, pelo que eu tô acompanhando, camarada, da imprensa brasileira, primeiro perguntar se você me ouve, né? Tá me ouvindo? Legal? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, beleza. Então, agradecer aí pelo convite dos companheiros, né? Agradecer a todo mundo que está presente na live. Para mim é muito bom estar conversando com vocês nesse momento de pandemia, né? Até para a gente bater um papo e ver o que as outras pessoas estão pensando, né? A gente está com a cabeça meio complicada, ainda mais a galera que está aí na militância de favela está complicado. Franco, o que eu tenho visto nessa questão da comparação entre a comoção e a Itália e o que está acontecendo aqui, né? É que parece que a imprensa monta uma espécie de reportagem, eu acho que a forma como é conduzida dá a entender que as mortes lá parece que tem maior peso que aqui, né? E aí a gente sabe que é uma questão de classe, de raça, né? Aqui está morrendo muito negro, lá, infelizmente, é uma tragédia para todo mundo, mas a gente pode deixar de destacar isso. E eu acho que tem essa questão da raça e da classe, né, cara? Que como nos Estados Unidos também eu fiquei muito chocado em ver no Bronx aquela vala comum sendo aberta pelo Trump, e foi um dos dias que eu fiquei bem mal, assim, pela simbologia, né? Quando saíram os dados de que morriam mais negros, né? E aquela vala comum no Bronx, aquilo me chocou profundamente. E mostrou também que a potência dos Estados Unidos da América, né, a maior economia do mundo, que potência é essa que a população está sendo enterrada em vala comum, e a população que a gente sabe que é negra é periférica e num bairro que é num bairro dos negros, né? E eu acho que isso está acontecendo, inclusive também na África, né? A gente não recebe informações de como que está
a pandemia na África. Eu tenho pouquíssimas informações. A África falando do continente, que às vezes a gente tem a ideia da África que tem uma cultura igual, mas é um continente multicultural dos países que tem lá não tenho informações. Então, eu vejo isso sim, Franco. Vejo a forma como a imprensa, inclusive a imprensa brasileira, está tratando o assunto, e aí a gente pode debater um pouco mais sobre cada veículo de comunicação debatendo de uma forma, cada um com seus interesses políticos, né? Mas nenhum deles com interesse em informar a população, são interesses meramente políticos. Isso é importante, porque eu estava fazendo essa reflexão e queria confirmar com você, porque eu pensei exatamente sobre isso. No meio de uma pandemia séria, com o número de mortes aumentando, o governo faz essa zona que faz e o povo está tendo que se virar. Felipe, eu queria que você me contasse um pouco da atuação da FAVERJ no meio dessa pandemia para introduzir o nosso debate aqui. Franco, assim que a gente realmente identificou a possibilidade da pandemia chegar até o Brasil, que foi justamente quando ela chega à Itália, né? A gente viu o estrago que foi feito e o próprio comportamento também do povo italiano, que foi de menosprezar a doença, né? A gente teve até campanhas como, por exemplo, Milão não pode parar. Teve um jogo que reuniu mais de 50 mil pessoas pela Copa da UEFA, um povo também que gosta de futebol. A gente aqui já estava acompanhando com muito cuidado, mas a gente não tinha. Era o início lá de tudo, né? A gente não tinha um pouco da noção do que estava acontecendo. Quando as mortes começaram a subir exponencialmente na Itália e posteriormente na Espanha, nós tivemos um pouco do que ia acontecer e, de certa forma, começamos aqui a nos preparar psicologicamente. A primeira ação da FAFED foi procurar o Estado, né? Porque aí não tem receita mágica, que eu queria aqui já parabenizar todas as lideranças comunitárias. São pessoas que estão sacrificando literalmente suas vidas aí. Nós temos companheiros que já perderam a vida, estão na luta para atender as comunidades. Só que o que a gente quer, na verdade, é que o Estado atue. O Estado tem que garantir a vida dessas pessoas. A luta das lideranças, eles são heróis, as lideranças comunitárias são heróis. Mas eu falo por muitas lideranças aqui que a gente troca todo o nosso heroísmo por uma ação efetiva do Estado. Que o Estado banque agora essa pandemia. O Estado tem que pagar o auxílio dos trabalhadores, né? O Estado tem que mostrar a força nesse momento e para combater esse discurso também do não Estado, para a gente não cair nessa balela. Né? O Brasil faz parte dos BRICS, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, o Brasil faz parte do G20, o Brasil faz parte do Mercosul, o Brasil já foi a oitava economia do mundo, o Brasil já atingiu o pleno emprego. Né? O Brasil pode ser autossuficiente em tudo. Então, a gente tem que explicar para a população que nós temos condição sim de manter a nossa população, que o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. Desigual. Nós temos que agora taxar essas grandes fortunas, nós temos que salvar o pequeno empresário tem que entender que é ele que gera emprego, 70% dos empregos são gerados pelos pequenos negócios, né? Ideologicamente ele tem que entender que ele tem que estar com o povo, não tem que estar com o dono da Fiesp, não tem que caminhar com o pato amarelo, não tem que ir para a rua dar golpe. É o pequeno empresariado que gera até 70% do emprego, o Estado precisa garantir esses empregos. Esse é o momento da gente também fortalecer o SUS, é um debate que a gente vai ter que fazer a partir de agora profundamente, de fortalecimento Verdade. do SUS, nesse momento é importantíssimo. E também nós, como cidadãos, nós temos que cobrar aqui que o Estado também garanta a atuação correta dos profissionais de saúde, que estão na linha de frente, que estão sem os insumos médicos. Né? Nós temos também que fortalecer a nossa produção nacional, a nossa indústria. O Brasil tem condição, sim, de produzir respiradores. A gente tem condição, sim, de produzir respiradores. A gente não pode deixar o nosso povo morrendo dependendo da China para produzir respirador. Porque aqui nós temos polo tecnológico, nós temos cientistas, nós temos gente qualificada e nós podemos produzir o nosso insumo médico e os nossos respiradores. O que não tem uma vontade política, porque o Brasil tenha um polo industrial. Na verdade, o governo Bolsonaro entrou aí com a desindustrialização do Brasil. Esses debates são profundos, não são fáceis de fazer, são debates muito complicados,
mas que está na hora de fazer. É um debate que eu sempre quis fazer, que eu sempre fiz com você. Num país que tem petróleo, num país que tem nióbio, num país que tem uma Metal. produção agrícola recorde agora, tem metal, a nossa produção agrícola vai bater recorde. A gente não pode ter uma pessoa na rua catando lixo. Que país é Aham. esse? A gente vai uma safra de grão recorde, a pessoa está na rua catando lixo. A gente tem que começar a debater que toda essa riqueza nacional tem que vir para o nosso bolso, para o bolso dos nossos filhos, e é isso que é ser patriota. Ser patriota não é pegar a bandeira do Brasil e ir para a carreata da morte, e ir para a rua da golpe, botar a camisa da seleção brasileira. Ser patriota é reivindicar que as riquezas nacionais sejam usadas para o nosso povo. E se você não está indignado em ver o povo brasileiro numa fila para pegar R$ 600, você não é patriota porra nenhuma. Você tem que estar indignado com isso. É com o pessoal dormindo na fila para pegar R$ 600. Eu fico indignado com isso, é ser patriota. É o seu povo lá. São pessoas que estão ali dormindo em fila para pegar R$ 600, não é bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo importante, sim, da pátria. O nosso hino é um símbolo importante. Mas o nosso povo é soberano, é maior do que tudo. Esse pessoal da camisa da seleção brasileira fala que está defendendo o povo brasileiro. Não está nada, senão estava todo mundo indignado, vendo um companheiro dormindo na fila por R$ 600. É isso que é patriotismo para mim. É verdade, tem outro ponto, né, que a gente sempre levou durante nossa militância. Não existe Brasil sem povo brasileiro. É fundamental. Se o nosso povo está morrendo, está na fila, tá, não tem porquê. O Brasil não tem razão de ser se não for para servir o nosso povo. Não adianta tratar o Brasil como uma grande empresa administrativa que demite, contrata funcionário e não serve ao povo. O tempo todo, o que acho interessante no que você está falando, Felipe, o tempo todo a gente tem visto os debates econômicos na grande mídia, que é debate em relação a déficit, em relação de quanto não vai saturar as empresas, em relação de quanto o país vai crescer. Que adianta o nosso país crescer tantos por cento ao ano se o nosso povo está com fome, né? Esse é um dos grandes debates que a gente trava. E você, como você muito mais do que eu, e muito mais do que outros brasileiros, como eu te considero um intelectual que vive muito a realidade brasileira, você vê de perto as favelas sendo massacradas durante essa pandemia por problemas anteriores à pandemia. Falta de água, como você já falou várias vezes. Falta de água, falta de saneamento. A gente já encarou, nós dois já encaramos isso na FAPERJ juntos. E eu queria agora saber um pouco qual é o papel, como a FAPERJ está atuando em parceria com as associações e o que as associações fizeram de efetivo durante essa pandemia. Franco, a primeira aí, o primeiro iniciativa da Fafet foi procurar o Estado. Fizemos uma reunião logo no início da pandemia com o governo do Estado, e aí esclarecendo que a Fafet é oposição, mas nós somos oposição, e falar que oposição não é birra, oposição não é por ser contra, né? Ninguém aqui está num momento desse para ficar de gracinha, não. Se tiver que sentar com o Witzel, nós vamos sentar. Se tiver que o Bolsonaro sentar, nós vamos sentar. Se tiver que o Crivella, nós vamos sentar. Nós vamos sentar não é para discutir vírus chinês, maluquice, teoria da conspiração, essa porra não. Nós vamos sentar para discutir o que a gente vai fazer para salvar a vida. Então, nossa primeira iniciativa foi chegar até a Secretaria de Saúde do Estado. Eu fui conselheiro estadual de saúde durante um ano, representei a FAFERJ, que é o controle social do SUS, conheço um pouco do SUS, pude participar da administração do SUS na parte de controle social. Procuramos lá o secretário de saúde numa reunião com outros companheiros, e logo no início da pandemia a gente percebeu que, apesar do exemplo italiano, que já tinha, né, e do exemplo espanhol, e recentemente do exemplo americano, que praticamente ignoraram, aqui realmente o governo do estado ele tinha optado pelo isolamento, até bancou contra a opção do Bolsonaro, mas que não tinha um plano específico para as favelas. Foi a nossa primeira atitude, foi cobrar do Estado, Estado seja esfera municipal, estadual ou federal, qual o plano específico teria. E depois as ações que a gente partiu para ações de tentar minimizar o impacto, principalmente o impacto social, né, que era recolher doações. Nós conseguimos, no início foi recolhimento de doações, montamos mais de 2.000 kits de higiene, né, para distribuir
diversas favelas, pudemos atender muitas famílias. A gente conseguiu uma arrecadação em dinheiro que a gente conseguiu dar um auxílio pouco, às vezes de R$ 200 para algumas famílias, e também conseguimos ajudar a fazer a arrecadação de cestas básicas, né? E o prédio da Fafed, que fica no centro, serviu de entreposto, onde o pessoal podia entregar as cestas básicas e a gente redistribuir as cestas básicas, né? Conseguimos dar esse auxílio, porque infelizmente, às vezes a gente dá a cesta básica, mas a realidade é que a pessoa não tem gás. No século XXI, a pessoa não tem gás. É inadmissível isso. Aí eu volto na questão do patriotismo. Um brasileiro não tem gás. Isso, e se você não fica indignado com isso, eu não sei o que vai te indignar. É você ir para a rua gritar golpe, dar um golpe no Brasil. Tem brasileiro que está no mesmo território que você que não tem um gás. E para piorar a situação nas favelas, o gás é controlado pela milícia. Tem lugar que o gás é controlado pela milícia. E aí, como é que faz? Todo carioca sabe disso, né? Uhum. Inclusive, a gente tem aí um filho do presidente envolvido até o talo com milícia, construção irregular de prédio, empregou miliciano no gabinete dele. Todo mundo sabe que a milícia está no parlamento aqui no Rio. Isso aí não é novidade para ninguém, entendeu? E aí a milícia controla. A milícia é uma máfia hoje. Tem práticas mafiosas, como o Freixo já falou, por exemplo. E tem tá no parlamento e controla aí a venda de gás. E coloca o preço que quiser. Agora, no meio de uma pandemia dessa, imagine o sufoco que está. E operação policial rolando. Então, nossas atitudes foram essas. Primeiro, é tentar garantir uma negociação com o Estado, e aí deixar aqui aberto que a Fafeg está aberta a negociar o Estado. A gente não quer negociar maluquice, teoria da conspiração. A gente está aqui para negociar se o Estado vai ter ou não ações para garantir a vida do povo, e depois a gente partiu para ações que tentam garantir ali uma alimentação. Eu acho que nesse momento, quem puder ajudar, quem estiver ouvindo, a demanda mais básica da favela são as cestas básicas, é a questão da alimentação. Então, aí quem puder ajudar nesse sentido, eu acho que primeiro ali a gente tem a questão da alimentação, e bem que você lembrou também, a gente em contato com a Defensoria Pública, a gente entrou com uma ação para garantir que a SEDAI forneça água para as comunidades. Só que imagina a sinuca de bico que a gente fica. Ao mesmo tempo que a gente pressiona a SEDAI, a gente sabe que essa pressão é usada pelo governo Witzel para desqualificar a SEDAI. É. Então a gente tem que fazer ali o papel de pressionar para que a SEDAI funcione e também explicar para a população o seguinte: olha, nós estamos pressionando aqui a SEDAI, mas não vem com esse papo de privatização, não vai melhorar, não. A gente tem que fortalecer a SEDAI e ir em contato com os companheiros da SEDAI para que o nosso discurso de uma crítica ao atendimento da SEDAI, né, que tem que ser mais efetivo, não seja usado para a questão da privatização da SEDAI, da privatização de tudo, né? Que o Witzel está aí com um pacotão querendo votar privatização de tudo. A ideia é privatizar tudo no Brasil, né? Mas os Estados Unidos está mostrando para o Brasil que a privatização não leva a gente a lugar nenhum. Tem um sistema de saúde todo privado, as consequências são brutais, enquanto países com menos recursos estão conseguindo se virar na pandemia muito mais do que a primeira economia do mundo, que é toda privatizada. Tem que lutar pelo acesso das pessoas à saúde e à água. E essa pandemia deixou uma coisa clara, mostrou um Brasil que muita gente não quer conhecer, uma realidade que muita gente não quer conhecer. Quando falaram que um dos motivos da prevenção para a doença era sabão e água, as pessoas colocaram: não tem dinheiro para comprar sabão nem água. É o Brasil que está sendo desenterrado, que durante muitos anos, e ultimamente a gente enterrou esse Brasil, não colocou ele em questão. A política nacional se viu voltada em transformar Venezuela como inimigo, se viu voltada como transformar Cuba em inimigo, e nesses países enfrentam a pandemia de maneira muito mais rígida que o nosso, muito mais eficiente, e a gente se depara com um país que não tem água nem sabão. A gente falava o tempo todo que a Venezuela não tinha papel higiênico. Se a gente não tem água e sabão, essa população tem papel higiênico, Felipe? Esse foi um dos grandes problemas, e o que me surpreendeu, Franco, nesse debate que a gente está fazendo, foi a cobertura da Rede Globo, né? A Rede Globo está fazendo aí
tem seus interesses políticos e fazendo, de certa forma, esse falso contraponto ao governo Bolsonaro, mas, de certa forma, tensionando alguma coisa. E parece que o jornalismo da Globo descobriu a miséria no Brasil. Não é pobreza. Não estou falando de pobreza. No Brasil tem miséria. Miséria. Porque o Bolsa Família, por exemplo, tirou milhões de brasileiros. Não foi da pobreza, não. Foi da miséria extrema. A pessoa passou a comer. E comer não sei o que às vezes com R$ 80, R$ 100, o que você come. Mas não criticando o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de sucesso que tem que ser melhorado. E o que essa pandemia revelou é a miséria. A pessoa não tem dinheiro para comprar um sabonete. E quando compra o sabonete, não tem a água encanada em casa. E aí dá uma solução para a água, não tem o esgoto. E aí consegue uma cesta básica, não tem o gás. Quer dizer, é um filme de terror que está acontecendo. É um filme de terror. Eu não sei nem falar, é meio desesperador. A pessoa é como se a pessoa tivesse, eu sinto que essas pessoas elas estão num labirinto e aí vem um auxílio, por exemplo, de R$ 600. Muitas pessoas são analfabetas em informática. Como vai cada? Tem pessoa que nem existe. Então, tem brasileiros que não existem sequer no cadastro do governo. O governo diz que o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Eu aposto para você que tem muito mais e tem gente que simplesmente não entra nessa. Registrado. Não é registrado, não, sabe? É uma forma impressionante. E aí eu chego na última eleição e toda a dificuldade que a gente está passando. Eu queria sinceramente saber a opinião. Futuramente vou conversar com aqueles mais de 40 milhões de pessoas, foram 31 milhões de pessoas, se eu não me engano, que não compareceram às urnas. Eles não foi nem questão de votar. Teve gente que votou em branco, acho que dá ali uns 10 milhões. Voto nulo e branco deve dar uns 10 milhões, mas 31 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. E é aquela galera que não acredita mais na política, que está decepcionada, com toda a razão. Só que aí eu queria conversar com essa galera mais tarde, a gente tem que entender como é que se deu esse processo para 31 milhões de brasileiros não foram votar, e desses 31 milhões de brasileiros, muitos estão na favela agora passando necessidade. Né? É um público ali muito, muito heterogêneo dessa galera que não foi votar. E essas pessoas estão sofrendo hoje pela má política realizada pelo governo Bolsonaro. Né? É aquela galera que fez a negação da política, eu não quero participar disso, porque comprou o discurso da corrupção, que é muita corrupção, não quis participar. Como cidadã e cidadão, ela tem direito de fazer isso. Mas não participando da vida política do país, esses 31 milhões de brasileiros agora também, como quem votou a favor, como quem votou contra o projeto que está aí, estão à mercê desse projeto genocida. Franco, assim, eu não tenho dúvida de que, a essa altura, o Paulo Guedes e o governo Bolsonaro já fez os cálculos de quem vai morrer por coronavírus e achou interessante que se morra mesmo. Esse debate tem que ser feito, entendeu? Paulo Guedes fez aquela reforma horrorosa no Chile, tem idoso se matando no Chile porque ele ganha menos, na reforma da presidência chilena do Pinochet, ganha menos do que ele ganhava quando trabalhava. Não é nem questão de ganhar, é menos às vezes que um salário mínimo. Tinha idoso se matando no Chile. O responsável por aquilo ali, Paulo Guedes. A gente sabe que o Paulo Guedes vem daquela escola econômica lá de Chicago, que forma esses economistas especialistas em destruir a economia, principalmente latino-americana, aqui, aprofundar a dependência. Igual a gente está passando agora, tendo que disputar no tapa respirador na China, insumo da China. O Brasil é uma potência do que é, agora o nosso povo aí à mercê da boa vontade do capitalismo. Né? E aí depois a gente pode até debater o que é esse capitalismo aí, o que é esse liberalismo. Né? Que liberalismo é esse que chegou na pandemia, ele ruiu, né? Que para alguns eles dizem que deu certo, né? Tem gente por aí que fala que deu certo. É uma questão muito importante do que você está falando em termos de governo, é o espírito. Nós temos que reconhecer o espírito e a vontade de viver do nosso povo. Isso é inegável. Nosso povo tem um espírito guerreiro e uma vontade de viver. Mas, assim, é latente um país com as dimensões do Brasil não ter máscara. Tem que
buscar do povo soluções para se proteger. Como aconteceu, você assistiu aí, até mesmo quando foi fazer a campanha em relação ao coronavírus nas favelas, se o povo não se resolver por si mesmo, na atual conjuntura e na atual situação, está roubado. Até a máscara nós temos de fazer. E também tem a questão dos nossos profissionais de saúde, né? É, E é o que eu estou falando aqui. Falo por mim, falo por muitas lideranças comunitárias. A gente troca todo esse ato de heroísmo por uma ação efetiva do Estado, porque não é a gente que tem que estar de frente. A gente está fazendo isso porque ama o povo brasileiro, está salvando vida. A gente não vai deixar nossos companheiros, nossa comunidade de dificuldade correr da luta, porque nunca corremos, não é agora que vai correr, com risco de morte em tudo. Mas a gente troca tudo isso por uma ação efetiva do Estado. E o médico, o profissional de saúde que está aí na linha de frente, ele também troca esse heroísmo por insumo médico. Né? verdade. Eles estão sendo heróis, estão sendo heróis, mas herói precisa de equipamento, precisa de máscara. Eu vejo na televisão quando entra um médico italiano, um médico espanhol nas emergências, todos paramentados, e aqui o pessoal estava recebendo capa de chuva. Né? E como é que também eu vou, às vezes, fazer uma crítica à classe médica, principalmente aos médicos, né? Se o cara não tem condição de trabalhar, até que ponto esse médico ele tem que botar a vida dele em risco? Porque se esse médico não tiver condição, vamos imaginar, ele vai atender uma pessoa com coronavírus, ele vai ser mais um paciente do coronavírus, podendo tirar um leito de uma pessoa É, que ele ia salvar, se a gente pensar de uma forma mais lógica, né? é verdade. E hoje eu vejo que o povo tem muita saudade dos médicos cubanos. Eu vi uma campanha quando os médicos cubanos vieram ao Brasil. Eles foram muito hostilizados. Eu dependo do SUS, né? Dependo, não tenho plano de saúde, sou atendido pelo SUS. Tive a oportunidade de ser atendido por um médico cubano. Eu achei fantástico, um médico super preparado, uma pessoa fantástica. E eles tinham uma característica que eu acho que a medicina brasileira meio que não adota. Eles têm uma característica que eles se integram muito à comunidade. Eles têm um atendimento que eles vão muito além, ele vai ali na família, conversa, o que eles podem conversar. Eles têm um atendimento mais humanizado. Né? Quando eu era secretário estadual de saúde secretário não, conselheiro estadual de saúde pela minha instituição, sempre havia os debates no conselho sobre atendimento humanizado, parto humanizado, atendimento humanizado, e de uma forma filosófica eu ficava refletindo, né, o que é o humanizado? Se a Mas, gente já está dando com um ser humano, para que humano? A gente precisa humanizar o humano. Eu não entrava muito na minha cabeça. Se você já está atendendo seres humanos, a gente precisa discutir a humanização do atendimento, mas precisava sim, porque muita gente reclamava desse atendimento. Mas, enfim, isso mostra a total ineficiência do sistema de forma geral, né, desse capitalismo maluco que a gente vive. E a gente viu isso na questão dos próprios insumos médicos. Né? O que a gente viu foi que no capitalismo ganha quem dá mais, porque todo mundo precisava comprar da China. Né? O que a gente viu ali é que teve material que ia embarcar no aeroporto para país determinado, o outro chegou tipo um leilão, pagou e pegou o material daquele país. Não aham, houve uma solidariedade, né? Não houve, até na Europa mesmo, blocos econômicos consolidados, como a questão do euro lá, né? Como os uhum. europeus, eles também chegaram a sair no tapa e estavam brigando lá entre si. Agora deu uma estabilizada. Eu vi que a Alemanha está ajudando alguns países, os países que estão em melhores condições ajudando os outros. Mas o que mostrou é que no sistema do capital, meu amigo, enquanto foi isso, o que vale é o dinheiro e é isso, é horrível. Quem tem mais paga pela música. A realidade é essa. Aqui, Felipe, a Carla fez uma pergunta aqui para você, para a gente, no caso. Ela perguntou assim: vocês acham que nesse momento que estamos vivendo no nosso país vai acelerar os avanços do capital e da direita, né, nessas questões de privatização e aumento da precariedade do trabalho?
Olha, o que a gente está vivendo hoje, estou tentando melhorar um pouquinho a luz aqui, mas não estou conseguindo. Quando eu aproximo, melhor. O que a gente está vivendo hoje, Franco, é o processo de uberização do É, trabalho, né? Tem muita gente achando aí, você que está me ouvindo, se você acha que o Uber é só o cara que dirige carro, eu sinto informar que não, o projeto não é esse não. Esse aí foi o que deu para fazer de início. O que eles têm de projeto que o capitalismo tem para a gente é a uberização do trabalho e transformar você em trabalho. Você é um trabalho. Você é, vai trabalhar, você não vai ter direito a nada, nem a descanso, nem a folga, nem a um salário digno. Você vai se tornar o seu próprio trabalho. Você vai ser desumanizado. Você vai ser um. O capitalismo ele já desumaniza, né? Mas graças aí ao nosso grande Getúlio Vargas, um dia que criou a CLT, né? A gente pôde ter um pouco de dignidade. Eu digo um pouco. Eu já acho um absurdo o trabalhador trabalhar 8 horas por dia. O cara não produz 8 horas por dia. O dia tem 24 horas, o cara já ficou 8 trabalhando para gerar riqueza para outro cara que muitas vezes para uma empresa que não tem compromisso nenhum com o país, ele não produziu nada. Mas o que eles querem é a uberização do trabalho mesmo. É botar todo mundo num aplicativo e você não tem nenhum RH para reclamar, você não tem um lugar para fazer a sua refeição, você não tem, você não tem nada, né? E uma coisa, Franco, eu fico abismado para finalizar, né, sobre essa questão da carga. Eu acho que vai precarizar mais, sim. Essa é a tendência de aprofundar no capitalismo. E aí a gente depois pode fazer um debate que cada vez a questão da tecnologia está vindo e tirando mais empregos, a tecnologia avança, precisa de menos trabalhadores e essa massa de mão de obra para onde vai. Mas nesse processo de uberização, vou pegar o caso do Uber, ou do cara que dirige. Muita gente que tem o seu aplicativo, que pega, não condeno que pegue e tal, e aí pega o seu aplicativo que use, será que ela está preocupada quantas horas aquele cara está ali dirigindo? Aí você imagina, tem gente que fala assim, não quero saber disso não, isso é um debate que não é meu, isso não é problema meu, se o cara está no Uber não é problema meu, eu pego o Uber, aí o cara está ali dirigindo 16 horas por dia, sem se alimentar, sem descansar, pagando 1 milhão de contas, esse cara capota com o carro com você dentro, e aí eu quero ver como é que faz isso aí, não teve nada para regulamentar, o cara se cadastrou no aplicativo, e da cabeça dele ele resolveu dirigir 16 horas por dia, e aí, num belo dia, você pegou um Uber, o cara estava muito cansado, capotou com o carro, morre todo mundo. E eu acho que isso vai impactar bastante a precarização do trabalho e a gente. E vai começar acidente trabalhista, não sei se o pessoal já está pesquisando isso, com certeza já deve ter números, os acidentes trabalhistas vão crescer. Eu tive a oportunidade de trabalhar na construção civil. Foi a forma que eu encontrei para pagar na época o pré-vestibular para poder estudar. Aí trabalhei na construção civil um tempo por exemplo, é um trabalho que você precisa estar atento, você está ali exposto a muita coisa, a um acidente, né? É um trabalho que você precisa estar bem focado. Como é que vai ser daqui para frente sem as relações trabalhistas? Aí vejo esses meninos aí na rua entregando coisa por aplicativo. Meu primeiro emprego foi no Bob's, por exemplo, entregando. Mas eu tinha uma carteira assinada ali, né? Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu acho. Mas se acontecesse alguma coisa comigo, eu teria direito trabalhista. Esses meninos que estão aí na rua, são menores de idade, estão entregando comida para lá e para cá de bicicleta, fone no ouvido, porque às vezes são até menores e não tem a dimensão. O carro atropela, um menino desse morre, como é que vai fazer? Vai ser muito precário, está precarizando muito. e o curioso desse assunto também da Carla, que a Carla colocou, o mais é que você expõe na atual conjuntura, você expõe essa molecada ao coronavírus, sem direito nenhum, ela pode se ferrar por pegar o coronavírus, pode se ferrar por um acidente de carro, se pega o coronavírus, vai para dentro da casa, a maioria deles são de família pobre, consequentemente moram em favelas, numa casa pequena, essa pessoa sai, faz um monte de entrega, volta para casa, aí mora com vó, com pai, com mãe, com tia, com irmã, e aí? Olha o círculo de gente que uma pessoa dessa infecta sem garantia, sem seguro nenhum.
e com o SUS sucateado, da maneira que o governo quer que fique, com a casa sem ter acesso à água, sem ter acesso a uma série de coisas. E é uma situação bem drástica, bem complicada que nós chegamos hoje em dia, né, aqui no Brasil. A situação, Franco, é dramática. Assim, às vezes eu tento não pensar, né? Mas não tem como não pensar, tá difícil de dormir, todo mundo está numa situação complicada, mas o coronavírus chega no Brasil. Se a gente imaginar, meu amigo, no pior momento do Brasil, É. pior momento da política Eu brasileira. conheço, eu falo, foi o pior momento para a gente brincar, como diz o Ciro Gomes, brincar de bailar na beira do abismo. A gente podia ter um Exatamente, maluco desse em 2014, sabe? exatamente. Mas agora, E tem assim, você viveu, nós somos de uma geração que o pessoal adotou ali, pelo menos eu, né, que cresci numa família assim, não de militante, uma família progressista, normal, católica, conheci a militância já na fase adulta, né? Eu não tive contato com a militância na minha infância, adolescência, eu nem sabia o que era isso. Estudei em escola pública, né? Nunca fiz parte da vida política. Achava legal, mas nunca quis fazer parte. Fui entender um pouco mais, participar da vida política do país na universidade. E a gente, de certa forma, tem uma geração mais nova que é os filhos de junho, né? Daquelas jornadas de junho e tal, 2013. Claro que tem uma galera que estava desde antes aí já debatendo política, mas a sensação é que depois daquele 2013 não teve um ponto final. é, Aquele 2013 não teve um ponto final, desembocou num golpe, e depois a gente tem uma eleição no Bolsonaro e muitas coisas, estou resumindo muito, e na história do país a gente chega numa pandemia mundial com a pior equipe que se possa imaginar a história do país. É a pior equipe econômica, é a pior equipe de saúde, é o pior presidente da história do Brasil, uma pessoa sem condições psicológicas até, não digo nem intelectuais, não sei se ele tem intelecto, eu digo psicológica de governar o país, um projeto de aprofundamento ainda mais da crise, da dependência brasileira, destruir o Brasil. Então é até difícil de falar e às vezes dá vontade de não saber o que a gente sabe. Não sei se você tem essa sensação de querer assim de não entender o que está muito acontecendo, que está ali nos bastidores, principalmente da política, né? Que nesse momento a gente só vai sair dessa crise com um Estado forte, mudando o discurso, que o discurso que estava em voga agora era o discurso do empreendedorismo, que é, dá vontade de socar quem adota essa desgraça desse discurso. Porque empreendedorismo tem duas coisas ali, que primeiro o cara empreendedor ele tem um talento muito grande. Segundo, que a universidade, né, diversas ramos lá da administração, eles ensinam empreendedorismo. E parece que a galera comprou essa coisa de ser empreendedor de uma forma tão louca que esqueceu que o Estado tem que garantir, inclusive pela Constituição, o Estado tem que garantir muita coisa que não garante. E nesse momento, a gente vai testar esse discurso. Eu acho que é um momento também da gente debater o concreto, Franco, da gente ir para o real. Né? aham, Se a maior potência do mundo econômica, que é os Estados Unidos hoje, né? Ou a segunda maior, alguns falam que é a China, outros os Estados Unidos, enfim, vamos botar uma potência econômica nos Estados Unidos, está enterrando pessoas em vala comum, né? Os Estados Unidos da América, que é o país do liberalismo, do sonho americano, ter que recorrer ao Estado, e já mostrou isso várias vezes na crise de 29, após a Segunda Guerra Mundial, na crise do petróleo, que eles têm um discurso liberal, mas quando dá merda é o Estado que garante. Em 2008 a mesma coisa, o Estado garantiu. Então está na hora da uhum. gente parar de debater um pouco teoria e ir na prática, mostrar onde é que esse liberalismo funciona aí que eu não estou vendo. Eu quero que funcione, eu quero o povo comendo, eu quero comida na mesa, eu quero emprego, eu
quero dignidade para o povo. E se for esse liberalismo que for dar, beleza, ótimo, mas eu não estou vendo essa merda. Cadê isso? Onde é que está? Não está funcionando. Está na hora da gente partir para uma coisa concreta. Se esse discurso de empreendedorismo maluco, essa coisa que todo mundo vai ser o seu patrão, eu não sei de onde vem essa maluquice, como que as pessoas adotaram isso no capitalismo hoje, está na hora disso funcionar. Se tem um momento para isso funcionar, é agora, porque não está dando certo. E, na minha opinião, o que a gente tem que fazer é debater com a população a questão do Estado. E a gente tem que ter um Estado forte, sim. E esse liberalismo maluco que diz que Estados Unidos não tem Estado, os países que maiores potências é onde tem um Estado mais forte. A gente tem que parar e levar para o debate real. E ter o Estado forte é ter comida na mesa do povo, é ter emprego, é ter política pública decente, é ter uma política, por exemplo, que o cara não fique numa fila para pegar R$ 600, dormir numa fila. Entendeu? É. Isso é ter Estado mesmo. Não é esse debate se o Estado faz isso ou faz. Não, o Estado é para dar dignidade para a população. Eu acho que a gente tem que começar a debater o real, o concreto. O que vai fazer diferença na vida da população? Está todo mundo cansado já. Verdade. É que voltando um pouco ao assunto do coronavírus, eu vi uma coisa que se conecta muito no que você está falando. Eu vi que o novo ministro da Cultura, da Saúde, o Tais, né? Tais, no seu nome dele, Nelson Tais. ele chegou e falou assim: para que vai comprar tantos respiradores que quando isso acabar vai ficar aí para não fazer nada? É a lógica liberal de funcionamento. As pessoas estão morrendo, está acontecendo a tragédia, mas a gente tem que pensar na lógica do mercado. Se vai precisar, compra. Se não vai, não compra. E isso aí, assim, quem tem plano de saúde, é muito fácil. O plano de saúde tem a demanda, a galera paga, compra, beleza, usa. Agora, a população pobre não tem alternativa. Tem que contar com a caridade. A política no Brasil ganhou ar de caridade. Passa a fazer caridade para a população. Esse Estado governado por esse governo, parece que é a caridade. A gente parece que está vivendo uma distopia real. Uma distopia real. Nunca na história do Brasil, por vários presidentes que passaram aí, imaginamos pensar que ia passar por essa situação de um ministro da Saúde ver a quantidade de mortes que tem aí, que chegou a quase 5 mil, que é menos sensível do que na Itália. Quando a Itália morreu 200 numa noite, foi um estardalhaço. O mundo ocidental pirou. Aqui no Brasil morreu 500 de uma noite para outra. A gente pensa que se vale a pena não comprar. Por quê? Porque já perceberam quem morre. Já sabem quem morre. Então, trata a política como uma caridade. A galera tem essa concepção, né? E eu acho que isso vai mudar, Franco, também. Não vai ser um processo fácil, né? As pessoas estão falando em mudanças e a gente sabe que a única ruptura que acontece nas histórias são as revoluções, né? Elas são rupturas, são pisar no acelerador. Enquanto a gente não tiver uma revolução, a gente vai ter a mudança que é lenta, que é gradual, do pensamento, da cultura, enfim, através de muito debate. Tem gente falando, não, isso tudo vai mudar e tal. E uma das mudanças que a gente precisa necessária quando passar esse coronavírus, e precisaria para agora, é justamente a gente vai tirar esse pensamento de caridade quando as pessoas se envolverem na vida política do país. Né? E aí, mais uma vez, eu trago para o debate real. Eu vou dar um exemplo, e aí para não ficar debatendo ideia. Se uma dona de casa, através de uma política pública, ela consegue ter acesso ali a fiscalizar a merenda do filho dela, ela vai precisar ali, muitas vezes, saber as 4 operações matemáticas, ler e escrever, e o nosso povo é esperto e é inteligente. Vai ter acesso ali ao que chega de merenda do filho dela. Digamos que a merenda está chegando com feijão a R$ 15. Essa dona de casa sabe que um quilo de feijão não custa R$ 15,
e ali, naquela micropolítica da merenda do filho dela, ela vai poder fiscalizar o dinheiro que é dela. Ninguém está dando Uhum. comida para o filho dela de graça, não. Né? E É. depois ela vai entender que ela carrega a maior carga tributária do mundo nas, né? E depois ela vai entender Uhum. que proporcionalmente ela paga mais imposto que o homem mais rico do Brasil. Só que a gente precisa fazer esse debate no real, no dia a dia, quando ela vê ali a questão da merenda do filho dela. E é assim que a gente ensina o nosso povo. Né? A gente parte do concreto, da necessidade. Se a gente partir do plano das ideias, fica tudo muito vago, até a pessoa imaginar e tal. Então, eu acho que para tirar esse senso de caridade, a gente tem que envolver o brasileiro na vida política do país. E é justamente o que eles não querem, como a Carla perguntou. Você imagina um trabalhador precarizado, 12 horas de trabalho por dia, às vezes a semana inteira. Quando esse cara chega em casa, ele quer chegar, ligar o Jornal Nacional no máximo e olhar para a cara do William Bonner lá, com aquele terno dele de 5 mil reais, falando tudo que ele quer ouvir, que ele está ouvindo ali, e acaba sendo seduzido por aquilo ali, porque nem direito esse cara teve o direito de pensar dele retirado. O cara passou É. 2 horas no transporte público, lotado, ficou lá no emprego lá maçante, que ele não produziu nada para ele, nada para o país, o trabalhador lhe reflete, ele não é um robô, ele está vendo ali o que ele está fazendo, para ganhar um salário miserável, né? E esse cara volta e no fim do dia o que ele quer merecidamente é tomar uma cerveja, é um lazer mínimo com a família dele. E a vida política do país vai passando, as decisões vão sendo tomadas por ele e ele também vai culpando, né, essa população transferir a culpa da corrupção, a culpa de tudo que a gente tem aí para os 513 deputados, 80 e poucos senadores, né? Tem também essa questão da transferência. Ah, eles são corruptos e tal, e não tem a participação do cidadão. Então, a gente não tem, na verdade, é o que a gente discutia. Assim. Muitas vezes eu acho que eu conversei com você sobre isso. É o cidadão consumidor. Eles não querem cidadão, eles querem consumidores. Eles querem Uhum. que as pessoas se tornem tipo aquele zumbi. Teve uma imagem da pandemia que é emblemática, e vocês, se não tiveram a oportunidade de ver, vejam, que é lá em Florianópolis, quando abre o shopping, dá para ver os trabalhadores completamente constrangidos, batendo palma, um homem com um saxofone e as pessoas, um tapete vermelho, e aqueles consumidores ali que esqueceram que são cidadãos, eles entrando no shopping e aquela imagem é, é de terror, é o Walking Dead. Eu não tenho rede social, não tenho Netflix. Assim, eu sei que tem Walking Dead que eu gosto dessa temática de zumbi. Não é muito além de zumbi, né? Mas aquelas pessoas eram zumbis. Elas estavam caminhando, pareciam que estavam caminhando para a morte, atraídas por aquele saxofone e aqueles empregados constrangidos batendo palma para aquelas pessoas. Uma imagem horrorosa, horrorosa, assim. Outra imagem que marcou são as carreatas da morte, né? As pessoas nos seus carros de 60 mil, 120 mil reais, ostentando a bandeira do Brasil ali, se dizendo patriota, E chamando, chamando e chamando os o povo para. trabalhadores para trabalhar. E o cara está no carro de 120 mil reais, chamando o povo para trabalhar, se diz nacionalista com o povo que ele quer defender, passando fome e está numa fila de. Então não é nacionalista de porra nenhuma. Não é Uhum. nacionalista de porra nenhuma. Pode pegar essa bandeira aí e dar para outro. Não precisa disso, não. Você não está indignado com o povo numa fila? Você passa a bandeira do Brasil para É, outra pessoa. Vai para os Estados Unidos, vai para Miami, se não gosta de Miami, vai ver o na Disney, porque se você está vendo o que está vendo, não está vendo nada, porque é só. E vem na minha cabeça é essa verdade. questão. Eu acho que a solução para isso final, para finalizar, é a gente envolver o cidadão na vida política mais básica. E fazer ele entender. O povo brasileiro também não entende, e não por culpa dele, mas não entende que política né, de 4 em 4 anos, no caso do Brasil de 2 em 2, e a UNE depositar voto. É muito mais do que isso, e é obrigação nossa esclarecer o povo sobre isso. Beleza, Felipe. Muito, muito boa conversa, gostei muito.
Foi bom para a gente ter dimensão de que quando a gente fala de favela, a gente não fala só de favela, né? A favela está inserida também nesse tabuleiro mundial, nesse war mundial, e que as consequências de uma péssima política de Estado, uma péssima política, uma péssima relação internacional afeta na panela da tia Maria, na panela do seu João, na vida do Joãozinho que tem que sair para pedalar, senão não bota comida em casa, corre risco de botar comida em casa e levar coronavírus, ou não pegar coronavírus e ficar com a panela vazia, que essa é a nova realidade brasileira pós-reforma trabalhista. É importante frisar aqui, para a gente fechar, que eu sempre gosto de falar, que essa coisa do menino na bicicletinha do Itaú, do Uber bombando, é recente. Tem 4 anos na política brasileira. É a partir do momento que teve o golpe, que o Temer aprova a reforma trabalhista e debana e começa essa farra. Não estou falando que antes não existia informalidade, existia informalidade. Mas o que acontece agora é mais radical ainda. É mais radical no sentido de destruir o trabalhador. O trabalho passa a não constituir mais a vida do trabalhador, e sim a pessoa, o ser humano, passa a constituir o trabalho. Muda a ordem, muda, inverte tudo. O trabalho que antes já explorava muito passa a ser a vida do cara. O cara deixa de existir se não tiver trabalho, hipótese alguma. Ele, assim, tem uma pandemia rolando, eu tenho que trabalhar, porque a partir do trabalho eu vou conseguir ser alguém. Essa é a grande questão que o trabalho traz. E não é ser alguém no status de ser alguém socialmente, não. É ser alguém na existência. Tem que comer. Só vai comer se sair para enfrentar o coronavírus e entregar comida ali para fulano, para ciclano. Não estou dizendo que não tem que entregar. Acho que a população tem pessoas que têm... Mas essa pessoa tinha que ser devidamente remunerada, devidamente assegurada. Isso que tem que ser discutido. Porque chegar e falar, não tem... Assim, empregos existem, trabalhos existem, mas tem que ser valorizado. O Brasil tem que entender que um trabalhador não vale mais que o outro. Que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem sua vida, todo mundo tem sua família, todo mundo tem sentimento, todo mundo ama, todo mundo fica triste, todo mundo é igual. Enquanto não pensar dessa maneira, a gente não sai do lugar. Queria que tu deixasse sua última mensagem aí para a gente encerrar o vídeo, Filipão. Franco, eu queria agradecer o convite do Coletivo Utopia Brasileira, muito bom estar participando aqui com vocês desse debate. Queria falar para a galera que está assistindo que, apesar do momento difícil, muitas vezes paralisa a ação, comigo não é diferente, tem dias que parece que a gente está paralisado, as coisas vão acontecendo, É verdade. parece que tem um tsunami chegando, todo mundo tem essa sensação, você aí não está sozinho, eu também estou assim, está todo mundo assim, mas que as pessoas, principalmente os militantes que estão passando por isso, que o militante não é melhor do que ninguém, mas o militante, na minha cabeça, ele assume um compromisso ali com ele mesmo, né, com o país dele, com o povo dele. É um módulo piloto automático aí, vai ter que superar, esse é o momento de superar ou ser superado, agora é a hora, e que se você puder ajudar de alguma forma, fortalecer alguma campanha, né, de arrecadação, mesmo que seja divulgando essa campanha de arrecadação, principalmente nas favelas, ajude. E se você votou, tem preferência por algum parlamentar de algum partido, não importa qual seja, mesmo que seja aí desse Zé Ruela do Bolsonaro, cobre o seu parlamentar sobre quais ações ele está fazendo na esfera municipal, estadual e federal, cobre dele que tome ações concretas para que diminua o sofrimento da população e que isso aí vai passar, a gente vai acabar superando, né? Os povos vão superar e o povo brasileiro vai cumprir a missão dele, o Brasil vai cumprir de ser a potência que merece ser e colocar e dar dignidade mínima para a nossa população. Muito obrigado. Valeu, Felipe. Tamo junto, muito obrigado aí pela participação. Saudação, camarada. Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela participação. Muito legal e fique ligado no nosso canal que vamos ter novas lives. Quinta-feira, se eu não me engano, já temos outra. E vamos anunciar aqui na página. Um abraço e boa noite para todo mundo.